no seu lugar e abra a sua Bíblia no livro de João. João, nós vamos ler João 4, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 30. João 4, do versículo 6 ao versículo 30. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz o seguinte: estava ali a fonte de Jacó. Pode acender a luz, por favor, aqui? Amém. Voltando. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta por volta de meio-dia, viu, igreja? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Versículo 21. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum
lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me falou tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saiu, pois, da cidade e vieram comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa é a tua palavra, palavra viva, papai, palavra que restaura, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que nos leva, Deus, a um lugar que está acima de tudo que vivemos, acima da circunstância, acima da diversidade, acima daquilo que os nossos olhos naturais veem. Pai, nós queremos um Deus que é revestido de todo o poder, e que nessa noite nos revestamos, Pai, da tua graça e do teu poder, que possamos nessa noite, nesse lugar, papai, adorar o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Que teu Santo Espírito venha sobre esse lugar e encha cada local desse templo, Deus, e derrama da tua graça e do teu poder, e faça transbordar, Deus, em cada coração desse lugar. Derrama, Deus, derrama, Pai, da tua Shekinah sobre esse lugar. Toca, Deus, em cada vida, Pai, e cada um daqueles que entraram aqui nessa noite, Pai, não saia daqui como entraram, não saia daqui, papai, sem ser curados, sem ser tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas que esse lugar, papai, seja, papai, uma sala, um ambiente todo ele, papai, direcionado pelo Santo Espírito. Santo Espírito, o Senhor é muito bem-vindo neste lugar. Toma este culto nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Toma, Pai. Toma cada vida, toma cada coração, toma cada família aqui representada, Deus. Toma essa igreja, Pai. Toma todas as igrejas do Senhor espalhadas em todos os lugares da terra. Todas as igrejas que cultuem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, sejam tocadas e conduzidas pelo Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. No nome santo do Senhor Jesus. No nome santo do Senhor Jesus. Coloca a tua Bíblia no teu banco e nós vamos aplaudir o Senhor. Eu quero que você aplauda naquele taco. Sabe como é que é a igreja? A gente faz isso com uma melhor. Eu quero mais uma vez desejar as boas-vindas para cada um de vocês que está nesse lugar, mas eu quero também me dirigir a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram, e eu queria nessa hora cumprimentar a nossa pastora, a líder dessa igreja, a pastora Clara Márcia, dizer para a senhora que nós a amamos, pastor, em Cristo Jesus. Que a senhora possa nesses dias ter o descanso merecido e volte com a bateria carregadíssima, porque a igreja está aqui de braços abertos para lhe receber. E eu queria também cumprimentar
a diaconisa Inês, que nessa hora certamente está nos assistindo. Diaconisa Inês, você é uma bênção. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que é revestido de uma riqueza extraordinária. Esse texto que nós acabamos de ler é revestido de um ensinamento voltado para a sua igreja de uma forma incomensurável, de uma forma que nós não podemos medir sobre uma régua humana, mas a grandeza desse texto, a grandeza da mensagem que está inserida, que está permeada dentro das tuas palavras é de sobremodo grandiosa. E não é à toa que nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que certamente esse texto, ele está inserido num contexto, num universo dos textos do Novo Testamento mais falado, mais lido, mais pregado. E aí você vai me perguntar, e qual é a espinha dorsal desse texto? E qual é o contexto desse texto? Pois bem, conforme nós vimos na leitura que acabamos de fazer nessa hora, esse texto ele fala de duas pessoas, esse texto ele fala de dois personagens que se encontram ali diante do poço de Jacó, e aqueles dois personagens que se encontram ali diante do poço de Jacó, eles mais do que se identificaram. Naquele momento há uma revelação da identidade de cada um deles. De quais os personagens, de quais as pessoas que eu estou falando? Estou falando de um lado do Messias, do Salvador, daquele cuja vida estava prevista desde o momento em que o homem caiu, daquele que a vida continuou sendo prevista no corpo durante o percurso de todo o Velho Testamento, ora através de tipificações, ora através de profetas que preconizavam, que dizia, que sustentava que viria o Salvador, aquele que viria para salvar o mundo, aquele que viria para realmente estabelecer a comunhão de um povo com Deus, comunhão essa que foi rompida ali no jardim do Éden. E nesse momento, então, nós estamos diante do Messias. E nesse momento, o próprio Messias, talvez no primeiro momento da Bíblia, em que o Senhor Jesus se revela como sendo o Messias que haveria de vir. O Messias que haveria de vir, ele já estava ali no meio do povo, muito embora, malgrado muitas daquelas pessoas revestidas de uma falta de conhecimento, revestida de religiosidade, ainda não tinha percebido que o Messias já estava entre elas. E do outro lado estava a mulher samaritana, uma mulher falha, uma mulher pecadora, uma mulher imperfeita, uma mulher cheia de defeitos. Mas aquela mulher que ali
estava, na verdade, ela era uma amostra, ela era um retrato de toda a sociedade, porque todos, absolutamente todos, eram iguais a ela, porque todos, se ela tinha suas falhas, uma área da sua vida, mas todos nós somos imperfeitos, então todos são falhos, portanto, ela representava ali as demais pessoas para as quais o Senhor Jesus veio, as demais pessoas para as quais o Messias veio, ela representava. Portanto, esse texto, ele retrata um momento histórico, um momento extraordinário, em que nós temos do lado daqui o defeito, o imperfeito, aquele que precisava ser consertado, representando ali um modelo de vida daqueles que um dia se separaram do Senhor. Portanto, de um lado estava o defeito, o imperfeito, aquele que precisava de conserto, e do outro lado estava o perfeito, o santo, o poderoso, aquele que não contava consigo, aquele que não era revestido de nenhuma mácula, de nenhuma mancha, porque ele era e é perfeito. Portanto, é extraordinário perceber que naquele momento você tem uma junção das duas pontas extremas. Uma ponta representando o imperfeito, na outra representando o perfeito, exatamente com o propósito de trazer conserto ao mundo, exatamente com o propósito de reconciliar o homem perdido ao Senhor, ao Deus de toda a glória. Mas o texto, minha irmã, meu irmão, ele não para por aí, ele continua retratando Vivi. Aqui tem duas Vivi. Mas o texto, todas as duas são uma bênção, viu? Assim como você também é, você que sabe. Então o texto continuava retratando, registrando os fatos, os acontecimentos que estava sendo gerido naquele encontro de Jesus e a mulher samaritana. E é muito importante falarmos com relação a Jesus. É algo extraordinário, é algo fantástico, é algo magnífico, é algo grandioso. Aquele momento revela uma inteligência extraordinária, uma estratégia extraordinária do Senhor Jesus. Naquele momento já dá para se perceber que se está diante de alguém que não é alguém comum, mas é alguém cujo poder é incomensurável. Porque prestem atenção, igreja, prestem atenção. Aquele encontro poderia parecer um encontro esporádico, um encontro casual, porque preste atenção, é comum, é normal que alguém que tenha sede procure uma fonte para saciar a tua sede, e foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. O texto diz que ele estava cansado e com sede. Mas eu queria lhe dizer, igreja, que não tem absolutamente nada de circunstancial,
Não tem absolutamente nada de esporádico, não tem absolutamente nada de por um acaso. Tudo que aconteceu ali tinha um propósito. Desde o encontro do Senhor Jesus, um judeu, com a mulher samaritana, até o encontro naquele poço, o poço de Jacó, que na verdade representava ali uma religiosidade para aquele povo. E olha só, que algo extraordinário, que algo fantástico, que algo inacreditável aos olhos humanos. Aquela situação que parecia circunstancial, aquela situação que parecia ter sido algo esporádico, o Senhor transformou aquele momento, o Senhor transformou aquele fato, o Senhor transformou aquele acontecimento no maior ensinamento para a vida cristã. Ele transformou ali uma universidade de conhecimento dos princípios e dos valores que devem reger a vida de um cristão. Se nós pudéssemos trazer aquela realidade para o contexto de uma grade escolar, de um currículo escolar, nós diríamos que naquele comportamento de Jesus, naquele ensinamento do Senhor Jesus, estava inserido o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação, o doutorado e o PhD. Estava tudo inserido ali, porque os ensinamentos que o Senhor trouxe ali, naquele momento, eles são uma referência, eles são as balizas que devem pautar o comportamento daquele que genuinamente tenha um encontro com o Senhor. Você está entendendo? Diga para o teu irmão que está do teu lado assim: abandone o teu poço, porque o Senhor tem uma fonte de água viva à sua disposição. Abandone o teu poço, porque o Senhor tem uma fonte de água viva à sua disposição, uma fonte de água que jorra direto do trono da glória. E é isso que eu e você necessitamos. Preste atenção. No momento em que o Senhor Jesus se dispõe em abordar aquela mulher samaritana e estabelecer com ela um diálogo. Na verdade, o que o Senhor Jesus está fazendo, Ele está rasgando, Ele está jogando na lata de lixo uma série de paradigmas. Ele está rompendo com todas as barreiras, Ele está derribando todos os muros, todas as fronteiras que separavam o povo samaritano do judeu. Aquele momento ali era um momento extraordinário, porque o judeu, ele não se relacionava com o samaritano. Até a adoração deles, até no momento da adoração, acontece algo aqui que é algo atípico, porque normalmente as 12 tribos de Israel, elas tinham ali o seu governo, elas tinham ali o seu território, elas tinham ali os seus costumes, mas algumas vezes no ano, todas as tribos, elas se reuniam ali para uma adoração em conjunto, para uma adoração juntas ali, todas as 12 tribos de Israel. Mas o samaritano e o judeu, eles não nem adoravam, eles se juntavam. Enquanto um adorava o Senhor no monte Gerizim, que era o samaritano,
que era o Monte Samaritano, era no Monte Gerizim, que eles adoravam o Senhor. E o povo de Israel adorava o Senhor Israel. Então, nem na hora da adoração havia uma comunhão com esse povo. Portanto, aquele ato do Senhor ali, aquele comportamento do Senhor Jesus naquele momento ali, de conversar com a mulher samaritana, de estabelecer um diálogo com a mulher samaritana, na verdade, ele estava jogando por terra, ele estava detonando, ele estava aniquilando todas as barreiras que havia entre o judeu e o samaritano, porque havia uma forte discriminação do povo judeu em relação ao samaritano. E por que isso? Porque muito embora o samaritano fosse descendente de judeu, mas era uma descendência que aconteceu da seguinte forma: lá no ano mais ou menos 1722 a.C., o reino do norte, que era composto por 12 tribos, 10 das 12 tribos de Israel, ele foi invadido pelos assírios. E naquela invasão, os assírios não só invadiram, mas como eles começaram a dominar, eles dominaram todo aquele povo. E naquele momento, ou seja, os judeus começaram a se relacionar, começaram a se casar com os assírios. E aí então veio uma geração que era descendente de judeu, mas que era também descendente dos assírios. E o povo judeu, nós podemos dizer, certo, podemos dizer por sangue, eles não os aceitavam. Eles entendiam que eles eram resultado de um relacionamento espúrio, de um relacionamento ilícito, de um relacionamento que não agradava a Deus. Mas preste atenção, o Senhor Jesus veio exatamente para isso. Ele veio para romper com as barreiras que separava o povo judeu do povo gentil. Ou seja, uma barreira que separava aqueles que foram escolhidos para pregar o Evangelho, aqueles que foram escolhidos para falar do amor do Senhor, mas que não teve a capacidade para fazê-lo, mas que se revestiu de uma religiosidade, mas que não tinha no coração um amor verdadeiro, um amor que pudesse externar compaixão pelas pessoas, mas eram pessoas que tinham o nariz em pé e que entendiam que Deus era a exclusividade delas, mas no entanto essas pessoas não se revestiam de um poder, uma graça que pudesse fluir de dentro para fora, mas era só no externo, era só na aparência. E portanto, aquele momento ali é um momento que traz ensinamentos basilares para a caminhada cristã, para a vida cristã. No momento em que Jesus está ali dialogando com aquela mulher samaritana, na verdade ele está se colocando como uma ponte para ligar essas pessoas dentro de um novo contexto, dentro de uma nova ordem, dentro de uma nova realidade, agora pautado num princípio de igualdade. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Olha, não existe absolutamente ninguém melhor do que o outro. Vocês são absolutamente iguais. Vocês têm o mesmo defeito. Um tem um defeito por esse lado, o outro por aqui, o outro por aqui. Mas o fato é que são todos imperfeitos. E naquele momento o Senhor Jesus, através da mensagem que ele pregou ali, através do seu comportamento, através das suas palavras, ele está dizendo para as pessoas ali, representada pela mulher samaritana, está dizendo: não se esqueça que todos vocês se inserem
na realidade que está em Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Então essa era a mensagem. É isso que o Senhor Jesus queria naquele momento falar. É isso que ele queria inculcar ali na cabeça de uma pessoa, mas aquela pessoa que estava ali, que era a mulher samaritana, conforme eu lhe falei, ela representava um recorte, ela representava a média da sociedade, ou seja, todo mundo pecador, todo mundo falho, todo mundo imperfeito. Mas eu pergunto para você, essa realidade, ela só tinha aplicabilidade naquele tempo, ou seja, há 2000 anos atrás? O que é que você pode me dizer? Não. Claro que não. Essa verdade, ela deve ecoar todos os dias no coração da igreja do Senhor. Essa verdade, ela deve permear todo o comportamento, toda a atitude da igreja do Senhor. Ou seja, é preciso que saibamos que não somos melhores do que absolutamente ninguém. É preciso que saibamos que se estamos de pé nessa hora, se estamos aqui nesse momento, é porque a misericórdia do Senhor agiu em nosso favor logo pela manhã. E é por isso que estamos de pé. E é por isso que eu e você, que um dia fomos alcançados, que um dia dissemos sim ao Senhor, criamos a disposição de ir em cada rua desse bairro, de ir em cada casa desse bairro, de ir em cada aglomerado, de ir em cada comunidade para dizer que há sim uma esperança. E essa esperança é o Senhor Jesus. Nós precisamos, igreja, sair fora do templo. Eu não estou dizendo abandonar a igreja, não. E eu estou dizendo que nós precisamos de encher o nosso coração de alegria, porque nós somos um dia alcançados, mas o mesmo amor que nos alcançou, ele deve nos impulsionar para que alcancemos outras vidas. Lá no seu bairro, lá na sua rua, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no seu lazer, tem pessoas que estão morrendo pela falta do encontro com o Senhor, pela falta de conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta, tão somente a verdade. João 8:32. Como é que está o seu coração? Ele está saltitante de alegria porque você foi achado. Então entre em ação, meu irmão. Entre em ação, minha irmã. Coloque o pé na estrada. Gaste a sola do seu sapato. Use o seu argumento. Não erra pelo seu muito saber, mas quando você se dispõe a ir. Romanos 10, versículo 14 fala da necessidade de ir, mas a palavra diz, mas como pregar o Evangelho, como anunciar o Evangelho. Você não há quem vá, você não há quem se disponha em fazer. Meu Deus, é algo
que deve nos incomodar. Mas voltando agora para o contexto do texto que nós estávamos lendo, depois do Senhor Jesus trazer toda essa pregação, todo esse ensinamento para a mulher samaritana, ela começa a questionar o Senhor Jesus. E ela diz assim: o Senhor está na contramão de tudo aquilo que eu aprendi. O Senhor está na contramão, Jesus, de tudo que eu aprendi. Porque eu aprendi que eu devo adorar no monte específico. No monte específico. No monte Gerizim. Agora o Senhor está me dizendo que eu tenho que adorar em Jerusalém. Mas se você olhar o texto, Jesus em momento algum diz que ela tem que adorar em Jerusalém. Não. O Senhor diz para ela: já está chegando o momento, e esse momento já chegou, em que não é de um lugar que nós vamos falar, não é de algo palpável aos olhos humanos, aos olhos naturais que devemos falar, não é através de um intermediário que vamos adorar o Senhor, não é através de uma imagem que vamos adorar o Senhor, não é através de artifícios humanos que nós vamos adorar o Senhor. O Senhor Jesus disse para ela: o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse Deus Todo-Poderoso, que busca uma adoração genuína, disse para ela, uma adoração que brote direto do coração do homem interior. Esse Deus, Ele é onipresente, onipotente e o que mais? Onisciente. Esse Deus, Ele é onipresente. Isso quer dizer que a adoração do Senhor é na sua casa, é no seu trabalho, é no seu banheiro, é na sua escola, é no seu lazer, onde quer que você esteja, ali é um local de adoração ao Senhor. O que quer dizer que adorar o Senhor é um estilo de vida, é algo que você deve fazer continuamente, é algo que você deve fazer em toda a sua caminhada, porque Deus é um Deus de relacionamento. E ela diz para o Senhor, ela diz para ele: eu aprendi, Senhor, que a minha sede deve ser saciada, deve ser enfrentada pelas águas retiradas desse poço, o poço de Jacó. Na verdade, aquele poço representava ali uma religiosidade. Aquele poço representava, na verdade, algo terreno, algo mundano. Eu não estou dizendo que o poço não era abençoado. Eu estou dizendo que a atitude dela demonstrava uma religiosidade.
E o Senhor Jesus disse para ela: abandona esse poço. Você não precisa de um poço. E agora estou falando para você, igreja. Você não precisa de um poço. Você não precisa de um poço, porque você tem um rio que flui direto do altar de Deus. E esse rio está à disposição de todos aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O Senhor Jesus disse para ela: não, minha filha, esse poço no qual você está crendo, esse poço no qual você está acreditando toda a sua dependência, esse poço, ele é falível. Esse poço hoje ainda tem água, mas amanhã pode ser que ele não tenha, porque ele é um poço feito por mãos humanas, portanto é um poço imperfeito. Mas eu quero lhe dar algo que não está sujeito à tempestade, que não está sujeito à adversidade, que não está sujeito a chover ou não chover, para que você tenha uma fonte jorrando continuamente em seu favor. E Jesus disse para ela: essa fonte sou eu. Essa fonte sou eu. Ela estava diante da fonte de água viva. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, em qual a fonte que você, em qual poço que você tem confiado. Eu não sei qual que é o seu poço. Eu não sei qual que é o seu poço. Eu não sei qual que é o poço que tem te atraído mais do que o rio das águas vivas. Eu não sei qual que é o poço que tem tomado o seu tempo de uma forma muito mais efetiva do que o rio da água viva, do que falar do amor do Senhor, do que levar o Evangelho para as nações. Eu não sei. O poço na sua vida é tudo aquilo que você está confiando, mais do que as promessas, do que as fontes, do que os recursos, do que a esperança e a promessa do Senhor na sua vida. Em que é que você tem confiado? Onde está a sua confiança? A sua confiança, por um acaso, está na sua dispensa, no quanto ela está suprida? A sua confiança, por um acaso, está na sua conta bancária, no quanto você tem ali depositado? A sua confiança está no seu emprego? A sua confiança está no seu diploma? Se assim for, esses elementos têm constituído no poço na sua vida. E o que eu quero dizer para você nessa noite: abandona o poço, larga o poço, descola do poço, não se contente com o poço, porque há um rio de águas vivas fluindo no seu favor e em meu favor. Ou será que um rio contínuo que brota direto do trono da glória é mais nutriente, é mais atraente? Ou será que um poço é mais atraente, é mais significante do que o rio que brota direto do trono de Deus? E aqui, já caminhando para o final dessa pregação,
eu queria trazer para você algo maravilhoso. Quando aquela mulher ouviu a verdade, ela efetivamente, ela genuinamente teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Abandonou o seu poço, o seu campo, e foi direto para a cidade dizer: eu tive encontro com alguém hoje que não pode ser outra pessoa senão o Messias. Ele é o Messias, porque o que ele me disse, o que ele me revelou, só o Messias poderia dizer. Só o Messias poderia ter essa percepção. E ele a teve. E o Senhor disse para ela: abandona todos os seus paradigmas, abandona todos a sua religiosidade e venha comigo, que eu tenho algo maravilhoso para te ofertar, para te oferecer. E o extraordinário aqui, já finalizando, pedindo o grupo do louvor que vem até aqui, por gentileza, é algo que eu queria dizer. No início da minha pregação, eu disse para você que aquela mulher samaritana, ela representava, ela era o recorte da realidade que permeava todos nós, porque todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Ou seja, aquela mulher era o retrato, ela estava ali representando cada um de nós. Mas preste atenção, aquela mulher, ela teve um encontro verdadeiro, um encontro genuíno com o Senhor. E a partir daquele encontro verdadeiro, a partir daquela conversão genuína, ela entendeu que ela fazia parte da grande comissão, que deve ser o entendimento, que deve ecoar no coração de cada um daqueles que tem um encontro com o Senhor. É de ir em todos os lugares, pregando o Evangelho, ensinando e batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Portanto, se você quer fazer a vontade do Senhor, se você quer de fato ser um cristão dentro dos princípios, dos valores, das diretrizes que foram preconizadas, que foram balizadas pelo Senhor nesse texto, faça como a mulher samaritana. Ela de fato representa uma genuína conversão. Ao mesmo tempo, representava o pecado, representava a perdição, representava o retrato de alguém que estava separado de Deus. Mas naquele momento, ela entendeu que você nessa noite, meu irmão, que você nessa noite, minha irmã, tenha a mesma compreensão. Tenha a compreensão que aquela mulher teve, que seu coração quente de alegria, quente de amor e de vontade de pregar o Evangelho. Fique de pé, vamos orar. Oh,
Senhor. Creia nos projetos e no propósito do Senhor para a sua vida, porque Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, meu irmão, na sua vida, Ele é fiel para cumpri-la até o fim. E o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do céu. Coloca a tua mão no teu coração. Nós vamos fazer uma oração nessa hora. Uma oração de identificação. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço nessa noite que não há salvação se não for por meio do sacrifício da cruz, que só o Senhor foi capaz de vencer. É por isso que nessa noite eu abro meu coração, convido o Senhor Jesus para fazer morada na minha vida. E eu que um dia andei nos teus caminhos e me desviei, essa noite eu retorno à casa do Pai, porque eu não quero mais ficar bebendo uma água do poço que é falível. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero beber do teu reino, Senhor. Eu gostaria de saber se tem alguém nesse lugar que está fazendo essa oração pela primeira vez, a oração recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você estava longe dos caminhos do Senhor. Se você está em uma dessas duas condições, levante a tua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém que nessa noite recebe Jesus como seu Senhor e Salvador? Você é conseguir com Ele. Se tiver alguém nessa condição, levante a tua mão. Tem alguém que nessa noite reconcilia com o Senhor? Tem alguém nessa condição? Se não tem, eu sou convicto de que todos que estão aqui já experimentaram essa verdade e estão vivendo essa verdade. Amém, meu irmão? Eu queria que você aplaudisse o Senhor nessa hora. Meus irmãos, que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus em toda a face da terra. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana grandemente abençoada. Que o Senhor te livre de toda a recuperação das trevas, de todo mal, de todo caminho que não agrada o coração do Senhor. Vá para casa. Se possível, tome um cafezinho com leite, bem quentinho. E pode comer um pãozinho de queijo, que não faz mal à noite não, tá bom? Vá em paz, meu irmão. Que Deus te abençoe.